Olá, meus amigos do canal Arregui, como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que estejam cumprindo as determinações, orientações das autoridades de saúde. Vamos cumprir, vamos ter paciência um pouquinho. Eu sei que é difícil, a monotonia, a tédio, mas vamos tentar ver o que podemos fazer, né? No nosso campo aqui favorito, que é o futebol, eu tenho me divertido em rever os jogos da seleção brasileira de 1970. Tenho certeza de que muitos de vocês também, e muitos de vocês, ainda bem, estão tomando conhecimento do que foi um grande futebol brasileiro, o verdadeiro futebol brasileiro, que influenciou gerações de futebolistas mundo afora, inclusive no exterior. Para aqueles que são embevecidos com o tic-tac do Barcelona há uma década, né, do Pepe Guardiola, você vê alguma coisa ali na seleção de 70. Para quem gosta do estilo vertiginoso do Liverpool, aquele contra-ataque fulminante com passes verticais, rapidez nas triangulações, nas infiltrações, você vê alguma coisa da seleção de 70. Aquela seleção de 70 que está fazendo 50 anos agora, meio século, 5 décadas, ela foi revolucionária no seu modo de atuar, no seu modo de se conduzir. Houve um pouco de acaso na formação dela? Houve. Por exemplo, o corte do Rogério, dias antes da estreia da Copa, o Jairzinho não era o titular absoluto e passou a ser titular ali e foi o artilheiro daquela campanha, né? Fez 7 gols, fez gols em todos os jogos, 2 gols no primeiro jogo e 1 gol em cada um dos 5 jogos seguintes. Né? Foi uma das sensações, um dos destaques do time brasileiro. Para você ver como que o Pelé, o maior jogador da história, para mim, sem dúvida nenhuma, jogava para o time, jogava em prol do conjunto. Você vê como um craque como o Tostão, mesmo fora das suas melhores condições, porque ele vinha de uma operação de retina, ele voltava ao futebol ali, se sacrificava um pouco pelo coletivo, né? Jogando numa posição que não era dele, de centroavante, mais enfiado entre os zagueiros. Nas eliminatórias, ele não era propriamente um centroavante enfiado, porque ele se revezava muito com o Pelé ali. Tinha o Edu e o Jairzinho abertos pelas pontas, mas na Copa do Mundo não. Ele ficava mais fixo ali e deixava o Jairzinho e o Pelé mais soltos para as infiltrações, né? O Rivelino que vinha de trás, o Tostão se sacrificava muito. E mesmo assim, a participação dele era tão intensa que ele fez quantos lançamentos para gol ali. Eu vi na semifinal desse sábado contra o Uruguai, os 3 gols tiveram a participação dele. E o magnífico lance do Pelé, do drible sem bola no Mazurkiewicz, no maior não gol da história, descrito magistralmente no livro O Drible, do meu amigo Sérgio Rodrigues, teve a participação dele que lançou a bola para o Pelé no vazio. Então você vê como é que esses jogadores se jogavam para o coletivo. Você vê como é que o Jairzinho enveredava para o meio, abria um corredor onde ele saía, vinha o Carlos Alberto penetrando, né? Como o time tinha uma saída qualificada de trás, porque o zagueiro, o quarto zagueiro, o Piazza, era um volante de ofício, de origem no Cruzeiro, e tinha um passe do volante. Então era um time moderno em vários sentidos. Como o Gerson se sentindo marcado na semifinal com o Uruguai, inverteu de posições com o Clodoaldo que fez uma Copa espetacular. Passou a ser o meia ali e como meia empatou o jogo contra o Uruguai no último lance do primeiro tempo, tirando a agonia de um time que sentia o adversário psicologicamente em vantagem ali na semifinal. Né? Então o time tinha uma modernidade em todos os pontos. O Rivelino, que era um falso ponta, circulava por todos os lados do gramado e quando ele circulava, às vezes até o Everaldo, que era um lateral tido como defensivo, e realmente ele era mais marcador do que o Marco Antônio, ele se apresentava às vezes na boa. Eu vi jogos contra a Romênia, por exemplo, que ele até finalizou jogadas, finalizou com perigo. Como o Paulo César, quando entrava no time, se encaixava no conjunto e fazia espetaculares jogadas pela esquerda também. Que jogador era o Paulo César? Então aquela seleção era de encher os olhos, não apenas pelo esplendor físico, técnico daqueles jogadores, pela autoconfiança, como pela movimentação, como a troca de posições, como a intensidade com que se conduziam em campo. Era uma orquestra muito bem afinada. O Zagallo ali foi brilhante como treinador daquilo, cedeu algumas convicções dele ao desistir do centroavante fixo, tipo Roberto, mais o Roberto do que eu daria até, e se render ao melhor futebol do Tostão, que facilitava para os demais. Ao efetivar o Rivelino, como viu que o Paulo César nos preparativos não estava se conduzindo tão bem como falso ponta, repetindo aquilo que o Zagallo fizeram nas Copas de 58 e 62, optou pelo Rivelino ali. Ou quando viu que o Fontana e Joel não estavam dando muita conta lá atrás, efetivou o Piazza ali. Houve uma certa humildade do Zagallo ali ao se render às evidências e ao montar a maior seleção em termos técnicos e táticos de todos os tempos. Pode ser que a de 58, que tinha Didi, Garrincha e Pelé, fosse maior, mas a de 70, em termos táticos de movimentação, nunca houve nada igual no futebol mundial. E é um prazer. Neste domingo, vocês confiram o tape
Preste atenção e você vê o desenho, várias coisas ali replicadas ali, né? O tic-tac do Guardiola, a intensidade do Klopp no Liverpool, você vê um pouco de cada coisa que nos maravilhou. Até a movimentação da Holanda na Copa seguinte. Lembremos que a Copa do México tinha muitos jogos em altitude, ao sol do meio-dia. Isso não era como na Europa, né? Então havia uma lentidão maior, proporcionada pelo clima, inclusive. E como o Brasil se preparou melhor do que os outros para sobrepujar seus adversários, sobretudo no segundo tempo. Sobrava no segundo tempo. E uma recomendação: procure ler na internet, quem tiver assinatura ou não, algum amigo, a coluna do Tostão na Folha de São Paulo deste domingo, 19 de abril, dia do Índio. Como o Tostão escreve bem, julgava bem, escreve bem, e ele relembra aqueles momentos, daquela final de 70 contra a Itália, na véspera, no dia do jogo, o sentimento de quem esteve em campo, um olhar do crítico 50 anos depois, analisando aquilo, e de quem vivenciou dentro de campo e de quem aprecia fora, como espectador, como nós mesmos. É isso aí, meus amigos. Respeitem a quarentena, vamos ter paciência, inscreva-se no canal Regui e bom futebol na telinha a todos.